Então logo no começo lá fala do lema, né? O lema lá de um dos prédios de ciência que eles têm, estava escrito lá na parede. Então o lema é: Estado Mundial, Comunidade, Identidade e Estabilidade. Então esse era o lema lá. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro aqui, porque esse livro dá pra ficar falando horas sobre ele, falar de ciência, de política, de física, dá pra falar de tudo aqui. Então aqui por volta da página 57, é interessante que aí ele vai falar da família, né? Que aí era uma crítica lá do Marx, da família, que a família era só um instrumento da burguesia. Então aqui nesse mundo, nesse admirável mundo novo, já não existia família, né? Então o livro começa com uns estudantes, o diretor de um centro de pesquisa está recebendo uns estudantes que vão trabalhar lá, e aí ele começa a explicar um monte de coisa, inclusive falar de história. Aí ele vai falando da história passada, que é a nossa história, né? Rindo da gente, como se a gente fosse ridículo. E aí nessa hora ele fala dos pais, né? Ele comenta pais e pergunta se alguém sabe, e ninguém sabe o que é pai e mãe. Aí ele começa a rir e explicar o que era, menosprezando, né? Então, ó, e pais? Perguntou, né? Primeiro ele fala das línguas mortas, é interessante. Ele fala do polonês, né? Aí ninguém sabe o que é polonês. Ele fala, é uma língua morta como o francês e o alemão. E aí ele fala de pais. E pais, vocês sabem o que é? Aí fez-se um silêncio embaraçado. Vários rapazes coraram. Dos jovens lá pegou e falou, né? Os seres humanos antigamente eram, hesitou. O sangue subiu-lhe às faces. Enfim, eram vivíparos. Então para ele isso é uma coisa que até ele ficou com vergonha de falar, né? Que era vivíparos, quer dizer que reproduzia através do sexo e tal. Então aí o diretor fala, né? São fatos desagradáveis, eu sei. Mas é que a maioria dos fatos históricos é mesmo desagradável. Então, naqueles tempos, a grosseria produção vivípara, os filhos eram sempre criados pelos pais e não em centros de condicionamento do Estado. Então, nesse mundo aqui, quem cria eles é o Estado e tem um centro de condicionamento. Desde que eles são bebês, eles são condicionados a pensar de determinada maneira, de acordo com a casta que eles são. Então lá era normal que as crianças também transassem, fizessem sexo. Para elas já era uma coisa assim que eles tinham que começar logo novinho, sei lá, acho que tem uma aqui que tem 1 ano de idade, eles falam que tá na moita, fazendo jogo sexual. Para eles era normal. Eles estão mostrando para os alunos as partes lá do centro de pesquisa, e aí ele mostra uma parte que as crianças estão tipo na escola, né? Só que a escola delas, na verdade, elas ficam meio que dormindo e ouvindo frases repetidas, para aquilo ficar incrustado, né, na personalidade delas. Eles já descobriram que dormindo você consegue aprender. Então aí a criança fala, né? Nós tivemos sexo elementar durante os primeiros 40 minutos, mas agora passamos para o curso elementar de consciência de classe. Isso aí tá muito falando
do Marx, né? Inclusive tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Então, tem lá, ó, o nome, pura coincidência, né? Bernard Marx, né? Ele é um dos caras que trabalham com psicologia lá no centro científico. Inclusive ele tem um defeito, né? Porque lá tudo é a genética, já é tudo planejado. Então antes da pessoa nascer, eles já sabem como que a pessoa vai ser, a cor, a altura, as habilidades, tudo isso, né? E aí disseram que esse Marx caiu álcool a mais lá na célula dele quando estavam fecundando o embrião para ele nascer. E ele nasceu baixinho e tal, ele não é igual os homens da casta dele, que os homens da casta dele são todos bonitos, altos, né? E ele nasceu meio defeituoso. Ah, isso daqui é interessante, né? Ele tem uma hora que fala que um dos 10 administradores mundiais, um dos 10, ou seja, ele já está falando que no mundo, né, esse negócio de globalismo e tal, já um governo mundial tem a ver com nova ordem mundial. Muitas autoridades e a Nata Econômica Europeia participaram dessa solenidade. Dentre as personalidades presentes estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo, de um imã do islamismo, de um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra, que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet. As sacerdotisas estão levando um cordeiro, como algo a ser oferecido em sacrifício. A morte dos trabalhadores dá lugar a 3 almas que sobem do abismo. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus, um importante símbolo usado pelos Illuminati. Agora, o homem-bode passa a ter um papel ainda mais importante na cerimônia, e as representações do livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Observe que no telão a besta tem várias cabeças. Logo, a besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Segue-se então uma cerimônia fúnebre, com um antigo canto germânico do ocultismo. Veja essas pessoas carregando árvores secas invertidas. Observe que as raízes estão para cima. Assim como a cruz invertida é um símbolo do satanismo. Tudo que se apresenta invertido representa o contrário. A imagem do telão é a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida.
A tecnologia é mostrada como um instrumento para manipular o homem. O avanço da ciência nos últimos dias foi profetizado por Daniel. Essa parte aqui é interessante, que fala que é exatamente esse negócio do abandono da renascença, né, do iluminismo, abandono ao que é sagrado, né? Então agitou a mão e dir-se-ia que com um invisível espanador sacudia um pouco de poeira. E a poeira era Harapa, era Ur de Caldeia, algumas teias de aranha que eram Tebas e Babilônia, que nossos e Micenas, uma espanada depois outra. E onde estava Ulisses? Onde estava Jó? Onde estava Júpiter? Gotama e Jesus? Uma espanada e essas manchas de lama antiga que se chamavam Atenas e Roma, Jerusalém e o Império do Meio, todas haviam desaparecido. Uma espanada, o lugar onde era Itália ficou vazio. Uma espanada, desaparecidas as catedrais. Uma espanada, mais uma, aniquiladas o rei Lear e os pensamentos de Pascal. Uma espanada, desaparecida a paixão. Outra, morto o requiem. Mais outra, acabada a sinfonia. Havia uma coisa chamada cristianismo. Era preciso que as mulheres continuassem a ser vivíparas. E aí tem umas partes que tem uma mulher que ela começa a gostar de um cara e tal. E aí aqui ó, o conselho de uma amiga dela, né? Naturalmente não é preciso que você o deixe, basta arranjar outro, de tempos em tempos. Eis tudo. Então aí ela, não sei porquê, disse pensativa, mas já faz algum tempo que não me sinto muito inclinada à promiscuidade. Há ocasiões em que isso acontece. Você nunca sentiu a mesma coisa? Aí a amiga fala, né? Mas é preciso fazer um esforço necessário. É preciso portar-se convenientemente, afinal, cada um pertence a todos. É o poliamor, né? E lá era mal visto quem ficasse com uma... Não existe monogamia mais, né? Cada um pertence a todos. Aí tipo tem uma cena, ela entra no elevador, aí tem tipo um monte de cara e ela já ficou com todos os caras assim, aí tipo um olha pro outro e tal. O ensino pelo sono chegou a ser proibido na Inglaterra. E todos esses condicionamentos eles aprendiam assim, no sono, ouvindo repetições, né? Então havia uma coisa chamada liberalismo. O parlamento, se é que os senhores sabem o que era isso, votou uma lei contra ele. Conservaram-se as atas das sessões, discursos sobre a liberdade do indivíduo, a liberdade de ser ineficiente e infeliz, a liberdade de ser um cavilha redonda num buraco quadrado. Havia uma coisa chamada democracia, como se os homens fossem mais do que físico-quimicamente iguais. Então eles acham que chegaram no controle total, né, do sentimento. Então essa coisa de afetividade, espiritualidade, essas coisas eles já ultrapassaram tudo, né? Então todos são felizes nesse mundo. Que é o que tem a ver com Augusto Comte, Marx, né? Que eles falavam que se você descobrisse que o homem era regido por leis, aí você descobre essas leis e aí você encontra o remédio para tudo.